Olá, queridos, boa noite. Mais uma live. Hoje vamos falar sobre como lidar, né? Que tipo de comportamento a gente precisa ter para enfrentar uma adversidade na vida, ou várias adversidades, né, ao mesmo tempo. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Boa noite. Olá, Fábio, boa noite, seja bem-vindo, Didi, minha sogra, pessoas muito queridas, Didi lá de Campos, uma irmãzona que eu tenho, irmã, amiga, desde a minha época da adolescência. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre como lidar com as adversidades. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas o que eu tenho para falar hoje é que em algum momento da nossa vida a gente vai passar por adversidade. Talvez menor ou uma adversidade maior, né? Depende do nível da situação, ou a perda de um ente querido, ou uma perda de emprego, mas vai ter um determinado momento que todos nós, quem ainda não passou por uma adversidade, vai passar. E são situações que demandam muito da gente, né? Demandam comportamentos, atitudes que fogem do dia a dia, do nosso normal, do cotidiano. Então a gente vai aprender a como passar por elas. Porque assim, gente, tudo passa na vida, né? Tem situações que custam a passar, não passam tão rápido como gostaríamos, mas um dia vai passar. Então, como lidar com essas situações, né? Como encará-las? Boa noite! Quem tá aqui com a minha mãe? Ah, não acredito, Didi, você tá com a tua mãe? Manda um beijão pra ela. Gente, que saudade. Manda um beijão, Dilene. Vamos esperar mais gente chegar. Sejam bem-vindos, meu irmãozinho de Campos. Seja bem-vindo. Hoje tem uma galera de Campos, hein? Ricardo, Didi. Minha terrinha natal, gente. Onde eu nasci. Então vamos lá. Vamos começar. Então, como eu estava falando, todos nós um dia vamos passar por adversidade, né? Por tempestades da vida. Né, momentos que o tempo fecha, que tudo fica escuro, né, fica assim, uma sensação de perigo, ou seja, o que vai acontecer? A gente está passando ainda por isso, né? Eu ia falar que a gente passou por isso ano passado, não. Ainda estamos vivendo, né, passando por essa situação, né, de que, o que vai acontecer, né? Quem que pode pegar o Covid? Se pegar, o que vai acontecer? Se eu pegar o Covid, como vai ser? Né? Então, assim, são situações que a gente está sempre passando na nossa... Faz parte da vida. Né? A palavra de Deus fala que no mundo passareis por aflições. Então, assim, a única coisa que é certo na vida é a gente passar pelas dificuldades. Mas aí, gente, o que eu vou falar aqui para vocês é passar pela dificuldade e não ficar.
porque tem pessoas que vivenciam uma adversidade, né, passa por momentos muito difíceis, a situação, né, ela fica no passado, mas a pessoa continua vivenciando aquela situação ao longo da vida. Não sei se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de experiência, né? Perdeu alguém, já passou 4, 5, 10 anos e a pessoa ainda continua tocando naquele assunto como se fosse naquela época, né? Às vezes a gente vai visitar uma família ou um casal que perdeu um filho, que perdeu alguém muito querido. O filho é um luto muito difícil de ser processado, né? Acho que é uma das mortes mais difíceis, porque o que é esperado é que os pais, né, eles vão primeiro, depois vão os filhos, né? Então é algo que é muito difícil de ser processado. E às vezes passa o tempo e quando a gente toca nesse assunto, parece que foi ontem, né? Então a situação ficou no passado, mas a dor persiste na nossa vida. E são situações que demandam muito da gente, né? Comportamentos diferentes, demandam muito mais energia. A gente vai entender por que demanda muito mais. E pode ser um divórcio, né? Muitas vezes a pessoa, antes de divórcio já é difícil, mas tem casais que antes do divórcio passaram por situação de traição, né? Que é uma dor muito grande. Então, quando acontece a separação, o divórcio, a gente fala que foi o óbito, né? Morreu aquele casamento. A gente fala na terapia sistêmica que o casamento ele tem data de nascimento, né? Certidão de nascimento, certidão de óbito e tem um aniversário que a gente comemora todo ano. E ninguém casa para se separar, gente. Ninguém tem esse intuito de casar. Nara, Silva, Pri, nossa, quanta gente! Boa noite, sejam bem-vindas. E nesse acidente precisa haver uma reorganização dessa família, né? Houve um luto, houve uma perda que precisa ser elaborado. A gente fala que o mundo, a vida fala que, as pessoas falam, né? Se esquece do amor com outro amor. Gente, quando a gente passa por um momento de separação, a gente precisa elaborar aquela perda para que a gente possa vivenciar uma nova história na nossa vida. A gente vai entender isso. Fechar um ciclo para que se possa começar outro. Porque quando a gente vai para outros relacionamentos ferido, né, com aquela do passado ali, daquele divórcio, houve uma traição, né, a crise a crise do casal, se a ferida não for sarada, tratada, ela vai se perdurar nos outros relacionamentos. Então a gente precisa fechar, elaborar isso. Pode ser a perda de um ente querido, alguém que amávamos. Na pandemia, eu conheci uma pessoa, uma conhecida minha, que ela estava em meio a uma separação, né? Separa e não separa com relação ao seu casamento. E o irmão dela veio de Vitória e ele veio com Covid. Chegou na casa dos pais, ele também estava passando por um divórcio. E chegando na casa dos pais, todos foram contaminados. E o irmão dela, 49 anos, né, faleceu. O pai faleceu, a mãe pegou, mas não faleceu, mas ficou muito mal. Poxa, perdeu o marido e o filho. Ou seja, gente, veio uma tempestade. De repente veio uma tempestade sobre essa família. Imagina, tudo de uma vez, tudo em um mês. Em um mês aconteceu tudo isso, né? Então, como lidar com essa situação? Uma falência, um desemprego, né? Muitas vezes, depois de anos, eu estava assistindo a Ford, que vai sair do Brasil, né? E foram lá fazer uma reportagem nas cidades, né? Que empregam milhares de pessoas na empresa. E as pessoas falando que os avós trabalhavam na Ford, os pais também trabalharam, né?
Eles estão trabalhando, quer dizer, ou seja, gerações, e de repente a fábrica vai embora, né? E falando, não, eu vou ter que me reinventar, eu não sei o que fazer, tô pensando em juntar com a minha esposa e vender bolo. Gente, 3 gerações, aquele, né, aquele salário fixo, carteira assinada, né, satisfação de trabalhar naquela empresa, tanto que a outra geração também ia trabalhar, e de repente tudo se acaba. Acabou, a empresa acabou, vai sair do Brasil. E como que eu vi, desde 2015, motoristas de Uber, engenheiros, profissionais, né, formados que trabalhavam em boas empresas e de repente se viram dirigindo Uber. E foi que salvou muita gente em 2015, 2016 e na pandemia, né? Foi assim, a salvação da lavoura, senão seriam milhares de pessoas sem ter uma renda, né? O quanto que isso beneficiou. Então, como eu estou falando, gente, você pode viver uma diversidade ou várias ao mesmo tempo, né? Várias perdas que de repente assolam a sua vida. Aí eu pergunto, como lidar com elas quando elas vêm, né? Para que a gente não venha sucumbir, porque a sensação que a gente tem é que a gente não vai dar conta, a gente vai morrer, né? Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação e no meio das adversidades, né? Desses ventos contrários, a gente acha que não vai dar conta. Isso é um sentimento normal. Mas o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que a gente consegue. A gente dá conta. Existe algo dentro da gente, né, um poder superior que eu chamo de Deus, que está na nossa vida, que nos sustenta e a gente consegue adiante. É só uma sensação que a gente não vai dar conta, mas a gente consegue passar por elas sim. Deus não dá nada além das nossas forças, né? Aquilo que Ele permitiu que acontecesse na nossa vida é porque Ele sabe que a gente vai conseguir ultrapassar. Então, que comportamentos, que atitude precisamos ter para passar por elas? Passar e não viver nelas, né? É um lugar de passagem, né? O vale é um lugar de passagem, vale da sombra da morte, né? Então a gente passa e não ficamos nela, né? Não é para ficar, porque quando a gente não consegue passar, ou seja, a gente acaba adoecendo emocionalmente, se fragilizando, a gente acaba ficando naquela situação. Mesmo que a gente vá vivendo a vida e a situação vai ficando no passado, mas as emoções são as mesmas. E eu vou falar, gente, mais ou menos 5 atitudes que a gente precisa ter para poder passar por essas dificuldades. A primeira delas é aceitar a realidade. Aceita que dói menos? Eu tinha uma faxineira que trabalhava comigo que ela falava assim, Sandra, aceita que dói menos? Aceita. Gente, é pura verdade. Aceitar, enquanto a gente luta contra a nossa realidade, né, a gente dói. E quando a gente aceita, parece que apazigua algo dentro de nós. Resistir, existe um dispêndio de energia para a gente resistir a algo. E isso faz com que falte forças para a gente poder lutar. Né? Porque a gente fica ali resistindo, não acredito, amargurado, querendo que aquilo volte e que muitas vezes não vai voltar. É duro aceitar que não vai voltar, né? Então ficamos ingratos, raivosos, gera muita ira. E eu vou falar aqui para vocês, não sei se você viveu alguma perda, alguma adversidade e está passando pela falta de aceitação, e eu vou falar que isso é um processo, é algo normal. E que a aceitação é um processo. Isso é para aliviar um pouco mais o fardo, senão a gente fica assim, ai meu Deus, eu não estou aceitando, eu não consigo. Calma,
é um processo. Às vezes a gente quer ser o super-herói, né? A Mulher Maravilha, o super-homem, só que nós somos humanos e a gente precisa entender isso, né? Que a gente passa por processos. E eu vou falar agora para vocês de 5 estágios que a Elizabeth Kubler-Ross, da teoria do luto, né? Ela fala que a gente passa por 5 estágios. Foi um estudo que ela fez no hospital com pacientes terminais. Como é que eles lidavam com a notícia que eles iam morrer, né? Ou uma metástase, né? Um câncer muito agressivo. E ela começou a estudar essas pessoas, como é que elas enfrentavam, que no caso é a perda da vida, né? No futuro ela vai perder a vida. E ela viu que são 5 estágios que ela percebeu e que a gente, na clínica, como psicólogo, eu percebo isso nos pacientes. Esses 5 estágios. Primeiro, negação. Negação é uma reação normal frente a uma adversidade, a uma perda, a uma dificuldade. Por que a gente nega, né? É uma forma da nossa mente amortecer aquela notícia que nos sobreveio. Ou seja, é um mecanismo de defesa. Eu não sei se alguém já recebeu uma notícia de uma pessoa muito querida que morreu subitamente, ou deu a notícia a alguém, a pessoa fala, não, eu tive com ela agora há pouco, de manhã eu estava com ela, isso não aconteceu. Gente, isso é normal. É como se a mente estivesse assim preparando ainda o terreno para receber aquela notícia que foi bombástica, né? Então é um mecanismo de defesa, é um amortecimento. E às vezes isso se perdura por algum tempo, né? A pessoa acha, né? Ela se esquece que perdeu aquela pessoa e acha que ela vai entrar na porta, né? do seu apartamento. Ela ouve a chave antes da pessoa entrar no apartamento ou na sua casa, aquela chave que, né, aquele barulhinho que ela ouvia, ela ainda continua ouvindo. Então isso ainda faz parte. Exatamente, Pri, é minimizar a gravidade, porque é uma dor tão insuportável que a mente fala assim, peraí, calma que eu vou processar. Seria mais ou menos esse mecanismo. O segundo estágio é a raiva. Gente, quem perdeu algo ou alguém e está vivendo momentos de raiva, isso é normal. Até para você entender quem está do teu lado, que está vivenciando isso, e às vezes está agressivo, né? tá chateado. Isso faz parte da perda. Está frustrado. Ninguém quer perder, gente, nada. Né? Ninguém quer passar pela perda. O ser humano só quer ter ganho, só que perda faz parte da vida. Então, raiva é normal por um determinado momento, gente. Faz parte do luto. Sentimento normal, né? Faz parte da elaboração dessa perda. Outra reação que ela percebeu é a barganha. Quando a gente passa por uma situação, eu não sei quem já viveu isso, quero ver quem vai ser sincero aqui, tá? Mas assim, passa por uma situação, um divórcio que está acontecendo, né? Uma separação e você fica, Senhor. Geralmente a gente pede alguém mais poderoso que a gente, né? Deus, me dá isso de volta, me dá meu casamento de volta, né? Me dá meu emprego de volta, eu vou ser uma pessoa melhor. Isso é negociação, é barganhar. É tentar ter de volta algo que se foi. Né? Então isso é normal. Se Deus me curar, eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, eu vou mais à igreja. Faz parte desse processo. Então, primeiro negação, segundo raiva, terceiro barganha, quarta depressão. É quando você se entristece. Gente, quando a pessoa ela cai em depressão, eu vou falar que não é depressão patológica. Seria uma profunda tristeza. A ficha caiu. É aquele pesar, sabe?
Não, eu tô triste. Já saiu da raiva, já passou pela negação, já tentou barganhar, mas não conseguiu nada de volta. Aí vem a tristeza. Isso também é natural, é normal depois de uma perda. E por último, que a Elizabeth fala que é a conclusão e a cura desse processo é a aceitação. É quando a gente aceita, a gente para de brigar, para de negar, para de barganhar, para de ter raiva, rancor, querendo voltar ao que era, né? Para de ter tristeza, tipo assim, né? Aquela dor profunda. A aceitação é nesse estágio que vem a paz. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Por isso que vivenciar um luto é tão cansativo. Às vezes a gente passa por esses 5 estágios na parte da manhã. Pasmem. Às vezes a gente acorda com raiva, aí tenta conversar com Deus, Senhor, eu quero isso de volta e tal. Daqui a pouco vem a tristeza, daqui a pouco vem a negação, não estou vivendo. Daqui a pouco aceita. Até chegar ao final, que aí tem um tempo de você elaborar e ficar somente na aceitação. Realmente eu perdi. E quando você aceita, você começa a aprender com aquilo que você viveu, né? Você começa a ressignificar, né? E aí é fechando um ciclo para partir para o outro. Então vocês entenderam que que a aceitação não é assim fácil, né? E às vezes a pessoa está ali no auge da dor dela, da tristeza, e você fala assim para quem está passando por uma perda: você tem que aceitar, você tem que sair dessa tristeza, você é ingrato, está com raiva, tem que agradecer a Deus. Gente, faz parte, ela vai chegar, essa pessoa vai chegar lá, mas tem um momento, né? Tem essas fases. Então, primeiro comportamento, a aceitação. Outro comportamento que também faz parte para a gente lidar com essa diversidade é não sentar na cadeira de vítima. Oi, Beth, Ana, Bernardes está aqui, sejam bem-vindos, queridos. Não sentar na cadeira de vítima. Foi falado sobre vitimização na última live. Quem quiser assistir, está gravado lá no IGVT. Gente, quando algo de ruim vem sobre a nossa vida, a primeira coisa que acontece é a gente querer sentar na cadeira de vítima. E eu vou te falar uma coisa, isso também é normal, tá? Tem momentos que nós somos vítimas realmente de várias situações que fogem do nosso controle. Mas é sentar na cadeira e se levantar. Tem gente que senta nessa cadeira da vitimização e fica sentada nela pro resto da vida. E aí, como eu volto a falar, a vítima paralisa. A vítima, ela não anda, ela não vai em frente, ela não cresce, ela fica paralisada. É normal você sentar, passar por situações difíceis, de você querer sentar no meio-fio. Quem aqui já não teve essa vontade, gente, de sentar no meio-fio e ficar chorando no meio-fio e não querer se levantar de lá? Né? Não, eu não vou sair daqui, tô com raiva da vida. Quem já não passou por isso? Faz parte. Mas vai ter uma hora que você vai parar e vai ter que se levantar. E eu já passei por várias perdas na minha vida, né? Eu já perdi meu marido, minha mãe, em períodos de 4 meses, né? Os 2 de câncer. E, gente, eu posso falar para vocês, e quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. A maior dor que tem, além da perda, é você ter que continuar na caminhada da vida com aquela dor, sangrando. E quem já perdeu alguém, né, com relação a um óbito, não tem tempo para você parar e chorar. Você vai ter que ir no cartório, você vai ter que resolver questões do enterro. Daqui a pouco vem o inventário, daqui a pouco vem os documentos. Gente, a vida não para. A Marilise sabe, né, Marilise?
Eu dei até o teu exemplo, Marilise, antes de você entrar, que aconteceu na tua vida, na pandemia. Uma tempestade, a tempestade que surgiu e que abateu em muitas famílias, né, nessa pandemia. É verdade. Então, essa vitimização, a gente pode passar por esse sentimento de vitimização, mas sentar e ficar nessa posição é muito doentio. E toda vítima, gente, ela precisa de um perseguidor, né? Ela precisa de um algoz. Sempre, para você ser vitimizado, você precisa ter alguém que te faz mal, que você se sente vítima. E você passa a delegar a essa pessoa que tem esse algoz, essa pessoa que te faz mal, o poder da tua vida. É como se você entregasse a chave da tua vida para essa pessoa que te faz mal. A vítima, ela faz isso. Né? Ela coloca esse algoz, essa pessoa, num trono e que tem poder sobre a sua vida. E aí a gente vai entrar na autorresponsabilidade, né? Que é outra atitude frente à adversidade que a gente precisa ter. Porque gente, vítima nós somos quando criança. Criança precisa do adulto para cuidar dela, senão ela morre. Então ela é vítima. Enquanto adultos, a gente precisa olhar para a nossa responsabilidade. Aí entra a terceira atitude que a gente precisa ter frente às dificuldades da vida: a autorresponsabilidade. Então, primeiro, gente, aceitação. Aceitar a realidade. Segundo, não se vitimizar. E terceiro, autorresponsabilidade, que é o inverso da vitimização, é o caminho oposto. Eu vou olhar para mim e ver o que eu preciso fazer para mudar. Eu vou olhar para mim e ver qual foi a minha porcentagem de responsabilidade daquilo que eu perdi. Vamos supor um divórcio, né? O divórcio, gente, não existe culpado e vítima. 50%. Se você foi vítima, 50%, né? Nos seus 50% você foi vítima no teu casamento, você ficou nessa cadeira. Né? Você não mudou, não saiu desse lugar. Então, a tua responsabilidade qual é? Comportamento de vitimização. Então, e outra coisa, num divórcio, para a gente passar para um outro momento no relacionamento, é necessário saber onde foi que nós erramos. Para quê? Para que no próximo relacionamento a gente não repita o mesmo comportamento. Gente, e o que é insanidade? É você cometer o mesmo erro esperando uma resposta diferente. Se você continuar com o mesmo comportamento, gente, a previsão é que a resposta seja a mesma. Então, para você mudar uma resposta, uma situação, que aquilo não se repita na tua vida, você precisa olhar e ver o que precisa ser mudado. Quando a gente faz o divórcio emocional dos cônjuges, quando se divorciam, é importante ver isso. Porque senão, um se coloca como uma grande vítima, né, que foi abusado, que o outro fez mal, ou então se coloca como um grande vilão. Eu estraguei tudo, eu fiz tudo. Gente, nem culpado e nem vítima. Responsabilidade. Pode ter sido comportamento de vitimização ou comportamento de culpa. Então, que você olhe para isso e possa mudar para relacionamentos futuros. Então, e outra coisa também, né, que muitos saem vitimizados em situações de traição. Eu sei que é muito difícil ouvir isso, né? Quando eu falo isso na clínica, no consultório, eu falo com muito cuidado, mas como é que a terapia sistêmica de casal vê a traição? 50% de cada um de responsabilidade, né, que gerou uma crise naquele casamento onde um teve o comportamento de trair. Então, antes da traição, o traído teve responsabilidade. Ele participou,
né? A gente costuma falar que quem foi traído, traiu primeiro. A traição, gente, não é só com uma outra pessoa, não. Um amante, não. A traição pode ser com um filho. Você deixar teu marido de lado para ficar cuidando do seu filho. A traição pode ser com o seu trabalho, né? Você dedicar mais tempo ao teu trabalho do que com o seu cônjuge. Então, quem traiu primeiro? Vamos ver essa história antes do momento da traição. E isso é muito importante para que você possa sair dessa situação de traição, né? E ressignificar, não sair como vítima. Porque se você sair como vítima, o próximo relacionamento você vai achar outro traidor, né? Se lembra que a vítima precisa do perseguidor, do algoz? Então, veja a tua responsabilidade. Então a gente precisa, né, para passar para o próximo momento, fechar esse ciclo e curar a ferida, gente, porque senão a gente vai com feridas abertas para outras situações da vida e a gente vai esbarrando nas pessoas e sujando com sangue daquela ferida, né? Então precisamos fechar um ciclo para que a gente possa ir para o próximo, E é mais fácil olhar e apontar o dedo o outro é culpado. Gente, crise no casamento. O casal procura o terapeuta para convencer, tá? Ele vem com o intuito inconsciente, tá, gente? De convencer para o terapeuta que o culpado da infelicidade dele é o outro. E o que é terapia de casal? O que a gente faz nesse processo? Autorresponsabilidade. Para de olhar para o outro e vamos olhar para você. O que você precisa mudar? E concomitantemente o outro também. O que precisa ser mudado? Porque enquanto a gente aponta o dedo para o outro, a gente não se responsabiliza e a gente não muda. E mudar, gente, não é fácil, tá? Mudar demanda energia, demanda sair da zona de conforto. E muitas das vezes a vítima, ela fica na cadeira de vítima porque é confortável para ela. Não preciso mudar, a culpa é do outro, né? O outro é a vida, é o outro que está fazendo mal para mim. Então, deixa eu ficar aqui quietinha, culpando o outro. Tudo tem ganhos e perdas na vida, né? Outro comportamento frente às adversidades, gratidão. Gente, é o antídoto. Antídoto da dor, da amargura, do rancor é a gratidão. Antídoto do sofrimento. Eu me lembro que isso ficou muito marcado no início da pandemia, né? Tudo se fechou e aquela situação, gente morrendo, Covid, né, lockdown, aquela coisa toda. Gente, eu pegava a minha bicicleta, eu ia andar no calçadão e agradecia pelo fato de estar ali andando na bicicleta, de estar respirando, não estar numa cama, num leito de hospital com um aparelho. Como que isso alimentava? Eu estava me exercitando fisicamente, né, que eu ia lá fazer exercício físico, e mentalmente. Porque era tantas coisas contrárias, doença, morte, perda de emprego, será que eu vou conseguir passar, será que eu vou dar conta, né? Gente sofrendo. Gratidão. E gratidão é um exercício, tá? Coração grato, ter um coração grato é libertador e nos ajuda a passar pela adversidade, pelas adversidades. E sabe o que dificulta a nossa experiência da gente ser grato na vida? São as vivências que a gente passou na nossa história familiar. Lá que a gente formou a nossa lente da gratidão. Vocês sabiam disso? Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de ser gratas. E aí precisa ter o quê? Um movimento contrário para ter gratidão. Né? É onde formamos a nossa percepção de ingratidão.
Porque a gente pode sair da nossa família e a gente ir para a vida gratos por tudo que a gente recebeu, né? Daquilo que nossos pais nos passaram, e aí a gente vai preenchido, né? Quando a pessoa é grata por aquilo que ela viveu, ela vai para a vida bem, né? Preenchida, cheia, né? Transborda. E aí o transbordar é o quê? É poder dar para o outro, né? Emocionalmente falando, dar para o próximo. Ou eu posso sair de casa como, gente? Como eu tenho falado aqui ao longo das lives, deficitário. Achar que estão me devendo, ressentido, faltando algo, com vazio interior. E aí eu não tenho para dar. Não, eu preciso que o outro me dê. Eu necessito que o outro me dê, porque eu não tenho para dar, né? Então, querendo receber, achando que o outro tem que me dar. Gente, a vítima, ela acha que o outro tem que fazê-la bem. Que o outro tem que ajudar a ela a ser diferente na vida. A se sentir bem na vida, né? Então, como que você saiu da sua casa? Preenchido, onde você pode compartilhar com as pessoas que você vai se relacionar, ou deficitário, achando que os outros têm que te dar, né? Sair esvaziado. E outra coisa, gente, gratidão é uma mudança de percepção de vida e que eu preciso conquistar, né? A reconciliação com a nossa família é o caminho da cura. Se você não tem gratidão pela você saiu da sua casa sem gratidão pelo que você viveu na sua história de vida. Com certeza, se você parar para pensar, você vai ver que a situação vem lá de trás. E a última atitude, gente, para a gente fechar aqui, a quinta, se despedir do passado para se projetar no futuro. Reconhecer, agradecer e se despedir. É isso que a gente faz para fechar um ciclo, né, de uma vivência e passar para outro ciclo. Seja saindo da casa da nossa família e indo para a vida, né, reconhecer, agradecer e se despedir dos meus pais. Ou pode ser de um divórcio que você tenha passado, ou de uma situação de uma perda de emprego, né, você reconhecer para você não sair amargurado daquele emprego e ficar tão mal que você não consegue nem arrumar outro emprego, né, porque você está com raiva, você não está aceitando. Então você não tem assim nem visão para poder se reinventar na vida. E, gente, o que mais está acontecendo hoje em dia é ter que se reinventar na profissão, né, no mercado de trabalho. Quem tinha carteira assinada passar a receber, né, virar empreendedor. Imagina, né, aquelas pessoas lá da FOR, empregados da FOR que foram demitidos. E de uma hora para outra se tornaram empreendedores. Gerações ali, né, trabalhando naquela empresa. Então pode ser com relação aos seus pais, com relação a todas as áreas da nossa vida, gente. Quando há um rompimento, uma interrupção, a gente precisa fechar e agradecer para que a gente possa seguir a nossa vida, né? Para buscar novos caminhos, novas possibilidades e relacionamentos. Senão a gente continua, ou a gente fica paralisado e não consegue ir avante, e não consegue reconstruir a nossa vida, né? Ou então a gente vai para outras situações repetindo aquele mesmo padrão daquela situação que a gente viveu. Porque quando a gente não aceita algo que a gente perdeu na vida, a gente fica no saudosismo. Ah, não é como era antes. Ah, era bom antes, agora não é. E aí a gente deixa de viver o presente, não é verdade? Então, se despedir do passado vai ajudar a ter novas expectativas, novos sonhos, projetos. Eu saio para a vida grata, para que eu possa conquistar, né, novos relacionamentos, um novo emprego, né?
e grata por ter vivido o que eu vivi, né? E aquela vivência me fez ser uma pessoa melhor hoje. Gente, tudo que a gente passa, tudo na vida, contribui para o que a gente é hoje, ou para melhor ou para pior. Mas como a gente aqui está escolhendo o caminho da saúde, né, tudo, a gente vai olhar para o passado e ver o que contribuiu. E para isso a gente precisa ter gratidão, gente. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, sabendo que tudo passa, tudo na vida passa. Eu não sei o que você está vivendo hoje, gente. Eu não sei qual é a adversidade, não sei qual é a tempestade. Talvez você está no processo, né? Talvez hoje você ainda não consegue, tá doendo muito e você não consegue ter gratidão ainda. Gente, faz parte. Mas precisa o que? Se empenhar nessa direção da gratidão, né? Da aceitação, né? Do lugar de autorresponsabilidade. O que eu posso fazer? O que eu fiz, né, para chegar a essa situação? O que eu posso fazer para mudar? Né? Passar para um novo momento. E, gente, tudo passa. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Essas 5 atitudes, vou repetir. Vamos lá, gente. Aceitação, aceitar a realidade da vida. Autorresponsabilidade, não sentar na cadeira de vítima. Gratidão e se despedir para se projetar para o futuro. Ok? Vou me despedindo aqui de vocês, desejar aí um bom... Não vai ter carnaval, né, gente? Todo mundo descansando, se preparando para março, para o novo ano de 2021. Semana que vem não vai ter live, tá, gente? Por conta desse feriado. Isso, Fabi, perde muita coisa. Não sei o que você falou, mas é verdade. A gente vivencia muitas perdas. E até dia, eu acho que a próxima, sem ser a próxima quarta, a outra, vai ser dia 22 ou dia 23. Aí eu me encontro com vocês aqui de novo, tá, gente? Agradecer a todos vocês por estarem aqui. E que eu tenha contribuído para ajudar vocês a passarem por momentos difíceis da vida. Tá, gente? Vai ficar salvo, Ana, no IGVT. Tá? E a palestra passada que eu fiz com a Cris também tá no IGVT. Ok, gente? Ainda tem lugar no grupo. Grupo online, individual sistêmico. Quem se interessar, pode me procurar, a gente está fechando. Marilise, minha querida, um beijo no teu coração. Que você esteja bem melhor hoje, tá? Da saudade. Lúcia, querida. Saudade também de Lúcia, Fabi. Agora eu vou dar uma olhada. Selma, querida. Obrigada por tá aqui com a gente. Emília, Paulo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.